Vamos lá, então, a gente começar a falar um pouco sobre o que eu separei para vocês, tá? É o seguinte, o que eu tenho aqui da ansiedade, quando a gente fala de ansiedade, a gente costuma pensar que ansiedade são aqueles sintomas de uma pessoa muito ansiosa, muito dinâmica, muito que não para nunca, que está sempre pensando e sempre falando muito, sempre fazendo mil coisas ao mesmo tempo, né? Então a gente costuma até ter esse estereótipo. Tem muita gente que chega para mim e fala, Franciele, mas eu não sou muito ansioso, né? Eu não sou uma pessoa ansiosa. Mas é porque a ansiedade, ela não é esse estereótipo só que a gente tem de uma pessoa extremamente agitada, de uma pessoa extremamente dinâmica, tá? A ansiedade, ela tem várias maneiras aí de acontecer, tanto no nosso corpo como no nosso sistema nervoso. A gente também tem graus de ansiedade. Então, mesmo quem tem o que a gente chama de ansiedade generalizada, que é o TAG, né, que é a patologia da ansiedade patológica, mesmo quem tem ansiedade generalizada tem níveis de ansiedade generalizada. Então, você pode estar com uma ansiedade generalizada leve, uma ansiedade generalizada muito alta, uma ansiedade generalizada moderada. Então, por isso que às vezes a gente acha que a gente está assim há anos, talvez vivendo uma vida mais mentalmente agitada, só que na verdade a gente está vivendo uma vida com ansiedade, tá? Então, por que é tão importante a gente entender se a gente tem um estado de ansiedade ou não? É muito importante a gente entender porque isso é tratável, porque com algumas estratégias a gente consegue tratar os sintomas da ansiedade. Com um processo mais longo a gente trata a causa, né? Mas com estratégias você já trata os sintomas e consegue ter uma vida de maior qualidade, consegue procrastinar menos, consegue se sentir menos cansado, consegue reclamar menos da sua falta de energia ou da falta de tempo, que muitas vezes o ansioso reclama da falta de tempo, eu já vou explicar por quê. Então, por isso que é muito importante a gente continuar falando sobre esse tema, porque muita gente tem ansiedade e não sabe, muita, mas olha, muita mesmo. A Organização Mundial da Saúde estima que uma a cada 5 pessoas no Brasil tem ansiedade generalizada, ou seja, ansiedade patológica em algum grau. Agora, na pandemia, já saíram dados da OMS que os índices de ansiedade e depressão aumentaram, eu não sei se foi 30 ou 40%, por aí. Então, talvez esse número assim de 1 a cada 5 já tenha aumentado. Das pessoas que eu tenho conversado, atendido e ajudado, muita gente, assim, basicamente quase todo mundo, está com sinais de ansiedade ou de exaustão. Por que eu uni essas duas coisas, né? Eu vou falar dessa parte de falta de tempo. Eu uni essas duas coisas porque às vezes a gente está com um quadro de exaustão. Aqui nos meus canais tem muita mãe com filho pequeno ou pai com filho pequeno. E geralmente mães e pais de filhos pequenos já têm uma exaustão física porque tem um sono alterado, porque não consegue acordar, porque acorda muito à noite, porque não tem os horários muito regulados, então já traz essa exaustão do corpo mesmo, né? E da mente também, porque não dorme muito bem e tem muitas preocupações em relação a ser pai e mãe mesmo e a cuidar de uma criança. Porém, a gente precisa diferenciar o que é uma exaustão de um quadro da minha vida, né? De um quadro de cansaço, de um quadro de eu ter estresse todo dia, e o que é uma exaustão, às vezes muito piorada pelo meu estado mental de ansiedade. Então, é muito comum a gente ver uma pessoa chegar com um quadro de exaustão, mas o que está causando a exaustão dessa pessoa é a ansiedade. E aí a gente precisa tratar as duas coisas. Ela vai ter que tratar a exaustão física e mental, muitas vezes com um médico, tomando medicações ou suplementos para que essa pessoa melhore, mudando a rotina, mudando os hábitos alimentares, porque a exaustão é uma condição clínica também, muitas vezes, mas ela vai ter que tratar o que está causando essa exaustão com a mente, que é um processo de ansiedade. E aí você já tem que começar a ter um tratamento multidisciplinar. Então, é por isso que às vezes a gente vai tratar a nossa exaustão e ela não vai embora, ou porque às vezes a gente vai tratar a nossa ansiedade e mesmo assim a gente continua cansado. Se eu já cheguei num ponto de fadiga mental mesmo, de fadiga corporal e mental, que é uma exaustão crônica, que é o que os testes científicos chamam de exaustão crônica,
Se eu já cheguei no estado de exaustão crônica, eu preciso fazer um tratamento duplo. Eu vou precisar tratar tanto o meu corpo com o médico quanto a minha mente, né? Porque eu não preciso, não adianta eu tratar uma coisa que já não está funcionando bem. Então, se eu trato minha mente, se meu corpo já não está equilibrado, se meu intestino não está funcionando bem, se meu cérebro já não está produzindo os neurotransmissores que necessita, aí não vai adiantar também. Então, eu queria só deixar claro para vocês que o tratamento, se eu estou num estado crônico, ele precisa ser multidisciplinar, né? O que envolve a gente tratar da nossa exaustão? Mudança de rotina, o que eu sei que para muita gente agora é impossível, as pessoas já estão com uma rotina por aqui, né? Já não consegue mais ajustar a rotina, mas envolve a mudança de rotina, e quando a pessoa não consegue, ela precisa de medicação muitas vezes. E aí cada pessoa vai buscar a sua abordagem da medicina que vai ajudar ela de uma maneira melhor, né? Se é uma abordagem mais natural, se é uma abordagem mais da alopatia, a alimentação, geralmente, porque com a exaustão a nossa alimentação desregula, porque o corpo vai precisar de mais açúcar, então a gente tende a comer mais açúcar, mais doce, mais massa, né? A gente tem essa vontade, porque o cérebro ele está precisando desse tipo de energia rápida para conseguir ficar bem, e o corpo também. Então você vai ter que mexer também aí, provavelmente, na sua alimentação, e tem que mexer na mente. Vamos para a parte da mente, que é onde me cabe, né? Eu ainda pretendo fazer aqui algumas entrevistas com pessoas, tanto da medicina quanto da nutrologia, para vocês entenderem esses tratamentos multidisciplinares. Mas o que me cabe agora é explicar para vocês assim, tá? Se eu estou exausto, qual que é o sintoma da exaustão? Cansaço mental, esquecimento constante. Por que eu estou dizendo constante? Porque agora na pandemia está todo mundo com esquecimento por causa dessa tentativa de adaptação do cérebro eminente, né, e frequente. Então, se você está com esquecimento leve, é normal dessa fase, mas esse esquecimento constante de coisas que eu não esquecia antes, de coisas que atrapalham a minha rotina, falta de foco, muita dificuldade de ter foco em uma coisa, sono em excesso, né? Então, aquele sono que eu acordo cansado e durmo cansado, esses são sintomas que a gente vai reconhecer que estamos exaustos. E muita gente, já o choro, aquela tristeza de exaustão, né? A gente chora de exaustão. Tem gente que, inclusive, vomita de exaustão, tem crises de pânico por causa da exaustão, né? Parecida com uma crise de pânico. Então, se eu estou nesse estado onde eu estou com esses sintomas físicos, eu vou precisar entender assim, o que está causando, fora a minha rotina, esses sintomas físicos? Quais são os sintomas da ansiedade que causam exaustão? A ansiedade, ela é caracterizada por uma questão muito simples, o excesso de preocupação. Toda pessoa ansiosa tem excesso de preocupação. Então, que é esse excesso de preocupação? Esse excesso de preocupação, vamos dividir aí seu dia acordado. Vamos supor que você fique acordado 18 horas por dia. Se nessas 18 horas por dia, os momentos que você está não preocupado, ou seja, tranquilo, focando no momento, bem, sem se preocupar com o que você tem que fazer, com o que você falou e alguém achou ruim, com, sei lá, com o que você comeu e não devia ter comido, com o que a outra pessoa pensou de você, com o que você tem que fazer para não acontecer isso, com alguém que esqueceu de fazer alguma coisa. Se você tem poucos momentos desses durante o dia, você tem uma mente preocupada, né? E é muito possível que você esteja num quadro de ansiedade, ou moderada, ou alta, ou leve, mas de uma ansiedade generalizada, né? Pois é, todo mundo começa a descobrir que tem ansiedade, as pessoas estão escrevendo, eu vivo preocupada, e é isso mesmo, é por isso que a gente está aqui, porque é tratável, porque não é um estado que a gente precisa viver com ele, né? Não é uma ansiedade e preocupação, alguns casos é uma característica genética. Então, assim, tem alguns estudos genéticos que algumas pessoas têm essa genética de estar preocupado,
Mesmo assim, isso é modificável, né? Porque a genética, ela não nos condiz 100% do que vai acontecer na nossa vida. Então, mesmo assim, essas pessoas com tratamento conseguem modificar o seu estado mental, porque o cérebro, ele é mutável, ele muda, ele é adaptável, tá? Então, gente, se eu estou muito preocupada, a probabilidade de eu ser uma pessoa altamente ansiosa é muito grande. Tem vários testes para a gente entender o nível de ansiedade. Vou ensinar como acalmar a mente. Vou trazer isso. Um pouquinho, né? Mas quem quiser mesmo, é bom que esteja lá comigo no meu curso. Então, assim, a gente tem essa parte genética, então tem algumas pessoas que desde a infância nascem com essa predisposição, porém a gente consegue também tratar. E tem algumas pessoas que adquirem ansiedade na infância. É muito difícil você pegar uma pessoa que começou a ficar ansiosa da idade adulta para frente. Existe, né? Existem pessoas que depois que começam a trabalhar, ter filhos, ter família, a responsabilidade se torna um ponto muito alto de tensão, de pressão, e aí ela começa a desenvolver ansiedade, mas é menos. Geralmente a pessoa já vem com uma mente muito preocupada desde que ela se entende por gente. Aliás, o que eu escuto é assim, eu sempre fui muito preocupada, depois que eu comecei a trabalhar, fiquei mais, depois que tive filhos, fiquei mais, a gente só aumenta, né, o nível de preocupação, né? Então, vejam também aonde que a gente se enquadra, se eu sempre fui, se eu comecei a ser depois de alguma coisa que aconteceu, se eu comecei a ser depois da vida adulta, né? Mas geralmente a pessoa até traz isso como um estigma, sempre me disseram que eu sempre fui muito ansiosa, minha mente sempre foi muito inquieta. E aí, o que eu costumo dizer para as pessoas é assim: a ansiedade não é uma característica da personalidade, nem a exaustão. Então, se você está exausto e ansioso, isso não é uma característica da sua personalidade, você não precisa se sentir assim. E é tanta gente que se sente assim que a gente precisa ajudar essas pessoas com informação, né? Então, tem muita gente dizendo, algumas começaram na fase adulta, outras começaram na infância. Me digam aqui também no YouTube se vocês veem isso em vocês e quando que vocês acham que começou, tá? Tá, e aí assim, na infância, rapidinho, só para vocês saberem, Franciele, mas quando começa na infância, tem motivos? Tem motivos. Geralmente os motivos são separação dos pais na infância, que para as crianças é uma questão altamente ansiosa, uma separação ruim, né? Não necessariamente uma separação em si, uma maternidade muito rígida, ou muito superprotetora. Então, as duas coisas têm aí relatos que estão associados à ansiedade na adolescência e na vida adulta, e doenças mentais na família, então, vícios na família, ou um pai ou uma mãe com toque, com ansiedade, com depressão, a predisposição de você desenvolver uma mente ansiosa também é muito alta, né? Dica número 1 da ansiedade que causa exaustão: preocupações. Com o quê? Com qualquer coisa. O tempo todo a mente está engajada em preocupações, tá? Estão me perguntando se paternidade muito permissiva causa ansiedade. Não, não tem relato sobre isso. É mais ao contrário, tá? Sobre uma paternidade mais rígida e sobre... Se a gente for parar para pensar, toda vez que eu tenho uma infância, que eu tenho riscos nessa infância, eu acabo desenvolvendo uma mente que está sempre predisposta a evitar o perigo. Então, se eu tenho um pai e uma mãe doentes, e eu percebo esse ambiente instável, eu, como criança, vou tentar evitar essa instabilidade, porque para uma criança, uma casa com instabilidade emocional causa muito sofrimento. Se eu tenho um pai e uma mãe muito rígidos, que me dão muitas regras, eu também vou evitar essa rigidez, a briga, a punição. Então, eu me torno ansioso para evitar. A ansiedade e a preocupação, elas nascem para que a gente evite alguma consequência. Então, ela sempre funciona para evitar que algo ruim aconteça, né? Ou que algo saia do controle, ou que eu fique em risco, ou que eu não consiga resolver um problema. Então, a gente desenvolve uma mente preocupada porque a gente aprendeu de alguma forma que eu preciso evitar um desconforto, uma punição ou alguma coisa mais séria, tá? E aí a gente condiciona o nosso cérebro, ou seja, o nosso cérebro ele aprende a funcionar de uma maneira viciada. O cérebro de uma pessoa que tem ansiedade
funciona da mesma maneira que o cérebro de uma pessoa que tem vícios de álcool ou drogadição. O processo é igual, porque ele levanta uma questão de cenário que não às vezes é muito real, uma preocupação de futuro que não aconteceu. Para evitar isso, ele começa a produzir ameaças no seu organismo, começa a controlar e começa a ter comportamentos, que nesse caso é o pensamento. O pensamento é uma maneira da gente controlar algo que vai acontecer. Então, é esse o processo da ansiedade. Ah, então eu ficar evitando catástrofes é ansiedade? É ansiedade. Eu ficar evitando que coisas aconteçam de ruim com as pessoas ou que eu saia do controle é ansiedade? Geralmente é ansiedade, né? Muito difícil a gente ter uma pessoa com um alto nível de controle que não seja ansiosa. Então, isso tudo faz parte da ansiedade. Quando? Deu para entender, gente? O pessoal está escrevendo aqui. Meu Deus, eu tenho isso. Ai, gente, é assim mesmo, tá? Então, a gente se entender como uma mente ansiosa é o primeiro passo mesmo, né? Para a gente começar a entender que a minha mente não precisa funcionar desse jeito. E aí, aonde que eu conecto isso com a exaustão? Então, assim, vamos pensar em uma mente ansiosa e o cérebro funcionando igual um processo de vício, aonde para evitar que alguma coisa aconteça, que a minha vida saia do controle, que o meu filho morra de fome, porque a gente vai longe nas preocupações, na ansiedade, né? Para evitar que eu me separe, para evitar que meu marido chegue e fique bravo, ou que a minha esposa chegue e fique brava, para evitar desconfortos. A minha mente não consegue lidar com isso, porque essa emoção do desconforto eu não aprendi a lidar, então eu estou evitando uma emoção, o desconforto ou tristeza ou desamparo, no caso lá de morar num país, a gente sente desamparo, na maternidade também sente desamparo, essa solidão de estar sozinho, tendo que dar conta de tudo. Para evitar tudo isso, o meu cérebro começa a colocar algo no lugar, e esse algo no lugar é a preocupação. A diferença para um vício de álcool, por exemplo, é que para evitar tudo isso, eu coloco álcool, entendeu? Eu anestesio com álcool. A diferença para uma compulsão alimentar é que para evitar esse desconforto de futuro incerto, incerto que eu criei na minha cabeça, que eu tenho medo, eu coloco uma comida, né? Então a preocupação é um anestésico também dessa sensação de ansiedade. Então, vejam que enquanto a gente está se preocupando, a gente está só com a mente, a gente está acionando toda essa parte frontal do nosso cérebro, que é a parte que pensa, que é a parte que raciocina. Então, enquanto eu estou pensando exageradamente, controlando, eu não entro em contato com as minhas emoções e com os meus impulsos. E aí eu não preciso ficar lidando com aquele desconforto, ou do risco, ou do descontrole, ou da tristeza, ou do desamparo. Então, a ansiedade a preocupação é uma daquelas emoções que servem como anestésico, elas tomam o lugar de uma emoção que eu não aprendi a lidar, ou que é muito difícil para eu lidar, tá? Então, vejam como tudo cai na emoção que eu vivo falando, né? Para todo mundo aí que já está comigo há um tempo, cai em eu entender esses estados emocionais. Então, assim, como é que eu começo também a tratar isso? Aprendendo a entender meus estados emocionais, aprendendo a regular, entender e regular a minha tristeza, entender meu desamparo, entender a minha frustração, entender a minha irritação e eu vou regulando. Porque quando eu entendo isso tudo que eu estou sentindo, esse desconforto emocional, e começo a regular, eu não preciso mais ficar colocando pensamentos em excesso no lugar deles. E se eu não coloco pensamentos em excesso no lugar deles, eu não desenvolvo uma preocupação mental que está tomando do meu cérebro uma energia desproporcional, porque você imagine o seu cérebro ali, ó, tentando produzir essa sequência de preocupação com a mesa, com a cadeira, com o elevador, com o filho, com a comida, com aquilo que o outro falou, com aquilo que pode acontecer. A energia que a gente gasta para isso mental é exorbitante. E é isso que causa a nossa exaustão. Uma das causas, tá, gente? Então, assim, para quem chegou um pouco mais tarde, a gente tem a exaustão da vida, episódios exaustivos, essa exaustão mais clínica mesmo, né? Mais de uma rotina muito difícil, ou de falta de substâncias no seu organismo, de falta de vitaminas, ou de hormônios desregulados.
Isso tudo também causa exaustão, né? Porém, o que também causa exaustão é esse excesso de pensamento e às vezes piora uma exaustão que já existe, uma exaustão que o seu corpo, então assim, eu já estou exausta, a minha vida já está um caos, eu já não durmo porque eu tenho filhos pequenos, vamos supor, e não durmo, minha rotina é difícil, me alimento mal, então meu organismo está todo desregulado. Em contrapartida, ou além disso, eu ainda me preocupo muito. Então, aí é bomba relógio, né? Então, é desse cenário que eu tô falando, tá? É do cenário da exaustão que está sendo piorada por um processo de ansiedade. E aí, repito, que quem tiver com isso, é bom ter esse tratamento duplo, o tratamento da mente e o tratamento com um médico do corpo, dos hormônios e tudo isso, tá? Ó, me escreveram aqui, ó, irritação com outras pessoas e reclamar demais tem relação com ansiedade? Sim. Se essa irritação com outras pessoas, o mais é algo frequente, o tempo todo isso toma tempo da sua mente, o tempo todo você está nesse processo, quase que um processo que você não consegue sair, você está no seu pico de ansiedade, é um processo de ansiedade. Eu sofro com algo que nem aconteceu, eu não dirijo porque simulo todo o caminho na minha cabeça, e fico prevendo o que pode acontecer durante esse percurso. Isso é ansiedade generalizada, com fobia de direção, talvez, tá? Também é tratável, viu? Tudo isso é tratável. Estão me perguntando sobre medicações. Eu não vou responder sobre medicações, porque eu não sou médica, então estão me perguntando da Ritalina para pior ansiedade. Quando você vai tratar a ansiedade com medicação, então, assim, é sempre importante que se você trata com medicação, você trate também a sua mente, porque não adianta a gente só medicar uma mente ansiosa e a gente não tratar como ela está funcionando e como ela chega a esse estado de disfunção cerebral. Então, a gente precisa ter os dois tratamentos. Os estudos neurocientíficos nos mostram, através das imagens cerebrais, que as pessoas que tratam nível nível leve e moderado de ansiedade, só com tratamento de regulação emocional, conseguem uma melhora igual como se elas estivessem só com a medicação, né? Só que essa melhora demora mais, leva mais tempo, a pessoa fica melhor por mais tempo e ela não está tomando medicação. A ansiedade aguda precisa de um tratamento, e aí, quando você faz os dois tratamentos, é onde você tem um tratamento melhor, né? Um tratamento mais efetivo. Então, aí depende. E aí, assim, cada tipo de ansiedade vai ter uma medicação diferente. Tem gente que não se adapta a algumas medicações. E aí tem que ver com o psiquiatra mesmo, tá? Estão dizendo, você acabou de me descrever. Filho pequeno, sem dormir à mesa e sem rede de apoio, é bomba relógio, tá? E aí, qual que é a relação da ansiedade com o cortisol? Bom, então vocês entenderam como esse processo da ansiedade ele está funcionando por causa das preocupações, tá? O cortisol é o hormônio do estresse, né? Então, assim, qual que é a relação da ansiedade com o estresse? Obviamente, se você está muito estressado, você vai tender a ter uma mente mais preocupada e mais ansiosa, tá? Mas não necessariamente toda pessoa muito ansiosa tem o cortisol elevado. Porém, quando você está muito ansiosa, seus pensamentos estão sempre na preocupação e você está sempre nessa catastrofização, achando que toda preocupação é maior do que ela realmente é, que é como a mente do ansioso funciona, só que o ansioso moderado começa a ter assim uma catastrofização muito maior para tudo. Então, um projeto de trabalho, ele já começa falando, não, eu preciso fazer isso, 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 isso. E de repente uma lista pequena vira uma lista enorme, porque tudo eu vou, não, porque se eu não fizer vai dar errado, se eu não fizer vai dar errado. Isso é ansiedade moderada. Isso começa a me causar estresse, isso começa a aumentar meu nível de cortisol, e aí você tem aí várias comorbidades juntas. Você tem ansiedade, você tem estresse, você tem exaustão, tudo muito interligado, mas coisas diferentes acontecendo no teu cérebro. Não são necessariamente a mesma coisa acontecendo no seu sistema nervoso, tá? Mas a gente meio que lê tudo dentro do mesmo pacote, vamos colocar assim, tá? Defina bomba relógio. Obrigada. O que é a bomba relógio? Bomba relógio é algo que vai explodir a qualquer minuto, ou já explodiu.
Então, é quando a gente já está tão exausto, já num processo de ansiedade tão alta, de exaustão tão alta, e às vezes de estresse também tão alto, que a gente já não consegue mais raciocinar, a gente já não consegue mais pensar, eu já não tenho mais momentos de razão, eu só estou naquele estado que a gente chama de sequestro emocional do meu cérebro e com o corpo totalmente desregulado, tá? Isso que é o que eu estou chamando de bomba relógio, ou seja, ou eu vou explodir, estou na iminência de, ou eu já explodi, aí meu corpo desregulou totalmente, tá? Mesmo assim tem tratamento, né, gente? Mesmo assim a gente não precisa viver nessa sensação de que a qualquer segundo eu não vou mais dar conta, meu corpo não vai mais dar conta, minha mente não vai mais dar conta. Então, se vocês ou alguém que vocês convivem se sente assim, dá para aprender técnicas de regulação emocional. Lá no Projeto Equilíbrio, se a gente aprende essas técnicas, dá para fazer um tratamento terapêutico com ansiedade alta, é bom fazer um tratamento terapêutico, e você também deve ir ver o seu corpo com o médico para você entender como é que o teu organismo está reagindo a tudo isso. Então, são essas três coisas que a gente, duas ou três, né, que a gente deve procurar. E aí, óbvio, vai entrar mil coisas que eu nem tô falando aqui, de exercício físico, de alimentação, tal, não tô nem entrando nesse mérito, tá? Que também é importante, que também envolve um tratamento multidisciplinar. Mas, assim, existem muitas estratégias para as pessoas não se sentirem assim. Então, não se conformem, com essa sensação, mas também não se culpem por essa sensação. Muitos de nós, que têm processos de ansiedade e alta preocupação, não é uma coisa que a gente escolhe ter, foi algo que a gente aprendeu também, foi uma construção que às vezes calha de ficar muito exacerbada, porque eu estou numa realidade difícil da minha vida, de muita demanda, né? Às vezes, ou do trabalho, ou da família, ou da vida pessoal. Então, o primeiro processo é entender e saber que você pode sim e deve se sentir melhor, né? Que você pode, talvez você não diminua tanto o teu cansaço, mas você pode diminuir a tua exaustão causada por ansiedade, você pode diminuir estar sempre em perigo, você pode diminuir essa sensação de que eu nunca estou no agora, né? Então, vamos lá. Esse processo de uma mente muito preocupada, ela vai ficar desenhando cenários o tempo todo, levantando arestas, levantando ICs o tempo todo na mente, levantando controles para tentar evitar bagunça, briga. Às vezes a gente nem sabe mais o que está tentando evitar, só está acostumado à mente, porque é um vício mesmo, a estar sempre preocupado com alguma coisa. Essas preocupações 90% das vezes não são reais, são preocupações de imaginárias de futuro, elas são até factíveis às vezes, né? Quer dizer, elas podem acontecer, mas elas não têm uma tendência a acontecer de, por exemplo, se eu não deixar a louça lavada, a gente vai ter uma catástrofe dentro de casa. Se eu não fizer esse meu projeto de trabalho com isso, isso, isso e isso, não vai dar certo. Isso são fantasias de uma mente ansiosa. Então, essa é a primeira coisa que você tem que começar a identificar dentro da sua mente. Quando a sua mente está repetindo um problema mais de uma vez, duas, três vezes com o mesmo problema, eu já estou num looping de ansiedade. E aí, essa hora, essa é a nossa primeira técnica. Essa hora você para, isso é a minha ansiedade, não sou eu. Porque a ansiedade, ela meio que toma o nosso processo mental, né? Ela é um sequestro emocional. E aí você tem que dizer para sua mente, isso é minha ansiedade, não sou eu. Então, a gente primeiro vai pontuando que aquele estado de preocupação iminente não é você, não é só a nossa mente, não nasce funcionando desse jeito, né? Então, ela tem como funcionar de outra maneira. Então, a prática número 1 é essa. Repetiu 3 vezes e estou em ansiedade. Isso é a minha ansiedade, não sou eu. Eu posso ficar melhor, eu não preciso entrar nesse loop. Então, essa foi o exercício, vai, número 1, que a gente passa até em consultório para as pessoas e tudo, tá? Outra coisa que é importante de eu retomar, para quem está chegando, chegou um pouco depois, que enquanto eu estou nesse looping de ansiedade ou de preocupação, eu não sinto muito as coisas. Então, eu fico preocupado, só que o meu cérebro não aguenta ficar preocupado muito tempo. E aí, quando eu deixo de me preocupar, que eu deixo de sobrecarregar meu sistema nervoso, imediatamente meu estado de ansiedade emocional é acionado e eu começo a sentir irritação, descontrole, desconforto.
irritabilidade, que é o estado emocional da ansiedade. Então, quando eu ponho o pensamento, eu tiro a irritação, o descontrole e o desconforto. Quando o pensamento cansa, vem a irritação, o descontrole e o desconforto. E muitas vezes a exaustão junto com isso tudo, né? E aí, nesse momento, eu ativo de volta a minha parte emocional. Como eu tenho dificuldade de lidar com ela, eu ponho a preocupação de volta no cenário. Então, é esse looping de eu ficar colocando algo dentro dessas emoções, porque eu não quero lidar com essa irritação, com esse descontrole, com esse desconforto, com esse desamparo ou com essa sensação de exaustão. Então, quais são as regras de quem vai fazer isso? Eu vou estar sempre tentando resolver um problema. Eu até escrevi aqui: eliminar as incertezas, prever o perigo, motivar a mim mesmo ou aos outros, ter controle, porque eu preciso ser responsável pelas coisas, e é isso que um adulto faz, é isso que eu tenho que fazer, eu preciso ir bem, preciso ser responsável, preciso fazer tudo certinho, ou gerenciar o risco. E aí eu entro nesse looping de volta, tá? Então, a dica número 2 aqui é: se você percebe que a sua mente funciona assim, ou até de alguém que convive com você, não lute com as suas preocupações, porque se você tenta falar, sai daqui, elas não vão embora, né? O que a gente precisa? A gente vai ser preocupado para sempre, a gente se preocupa com coisas da vida, né? Então, eu negar também e falar, a partir de agora não vou me preocupar mais, não adianta, não vai te fazer melhorar. O que a gente precisa fazer nesse tratamento é racionalizar as nossas preocupações. Como que a gente racionaliza? Então, anotem aí, porque essa é a prática, esse é o exercício de ansiedade. Entendi que minha mente está em looping, né? Demora um pouco para a gente conseguir se perceber dessa maneira, mas é um processo. Então, hoje eu me percebo uma vez, amanhã eu me percebo duas, depois amanhã eu me percebo três. Eu vou fazer essa pergunta: essa preocupação vai mesmo me ajudar agora? Isso é um processo de, ao invés de eu tentar dar mais vazão para a minha preocupação, eu tentar dizer para o meu cérebro que, olha, eu posso sair desse looping. Essa preocupação vai mesmo me ajudar agora? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é: eu realmente preciso disso para conseguir fazer o que eu tenho que fazer? A terceira pergunta: o que é que eu posso fazer agora? Só agora, porque a mente do ansioso ela vai aqui, ó, vai buscar mil e uma alternativas que não tem agora. E a terceira pergunta, a quarta: o que eu realmente estou sentindo? Qual é a pergunta que cura a ansiedade? O que eu realmente estou sentindo? Como que a gente faz um processo de cura de ansiedade mental? Entendendo como regular as nossas emoções, entendendo quais foram as crenças da infância ou da adolescência ou da vida adulta que causaram isso, e sabendo lidar com elas. Como é que a gente faz o paliativo? Ou seja, eu estou botando um band-aid no meu processo de ansiedade para parar de ficar exausto. Eu faço as 3 primeiras perguntas. Então, essa preocupação vai me ajudar agora, né? Eu realmente consigo resolver o meu problema com ela, e o que eu tenho agora? O que eu tenho agora? Então, o que eu falo até para as pessoas, para elas fazerem essas 3 perguntas no post-it e grudarem no notebook, no laptop, na geladeira, porque você vai sempre ter que se perguntar. São perguntas que trazem o seu cérebro para entender o que está acontecendo com ele, ao invés dele entrar no looping do vício. Então, vamos pensar: eu estou travando ele no looping do vício com perguntas que me trazem para não ficar fantasiando as coisas. A quarta pergunta, o que eu realmente estou sentindo agora, é a pergunta que vai ajudar você a curar o seu processo de ansiedade. E aí, se eu estou sentindo tristeza, eu lido com essa tristeza, eu regulo ela, faço uma estratégia para regular. Isso que a gente está ensinando lá no Projeto Equilibre-se para vocês. É isso também que eu ensino nas outras lives que eu fiz, tem algumas práticas para isso. Então, também vocês podem ver lá, né? Eu falo muito sobre isso nos meus canais. Mas o que vai curar mesmo é eu aprender a dar vazão para essas emoções. Não esqueçam que eu posso fazer uma escolha de que eu vou me consumir pela minha mente, ou que eu vou, pelo menos, tentar melhorar 50% a minha exaustão, tratando dessa minha preocupação em excesso e lidando com os sentimentos que eu tenho. Principalmente quem está aí, que muitas pessoas falaram, né, com filhos pequenos,
essa sensação de desamparo, de falta de acolhimento, de ter que dar conta de tudo, de às vezes achar que não está sendo um bom pai, uma boa mãe, de ter que trabalhar e cuidar de filho ao mesmo tempo, isso tudo é uma sensação de desamparo e de tristeza muito grande. Então, muitas vezes a gente começa a desenvolver uma ansiedade alta aí, porque não, é difícil demais a gente lidar com essas sensações ou esses sentimentos sozinhos, porque de volta a gente não aprendeu, então eu começo a ter pensamentos controladores e intrusivos para que eu não me sinta assim. E no final do dia eu estou muito mais exausta do que eu poderia estar. Porque além do meu corpo não estar organizado, a minha mente está o tempo todo gastando a minha energia, que eu poderia estar gastando vivendo o momento, né? Vivendo assistir uma novela, vivendo estar com o meu filho, vivendo estar jantando, ao invés de estar o tempo todo fabricando preocupação. Então, é possível, a gente só precisa fazer esse exercício. Então, essas 3 perguntas já ajudam muito. Você vai fazer essas 3 perguntas 20 vezes no seu dia, no começo, tá? E aí você pode até finalizar com uma frase. Eu não preciso fazer isso agora. Para algumas pessoas, a gente tem que repetir essa frase. Eu não preciso fazer isso agora. E aí toma um copo de água gelado, por exemplo, para o teu corpo mudar o metabolismo e ele entender que tem algo aí diferente. Ou faz a respiração diafragmática. A respiração diafragmática eu já ensinei para vocês 1000 vezes. Ela é de tratamento de ansiedade, de pânico. Então, para quem não conhece, vamos fazer rapidinho, mas é aquela prática que eu inspiro pelo nariz e solto pelo nariz e eu seguro a respiração no meio. Então, eu inspiro contando até 4, seguro a respiração contando até 3 e expiro contando até 4. Então, para quem é ansioso, esse processo, ó, na hora muda a nossa frequência. Vamos fazer aí agora, porque eu acho que não é todo mundo, acho que tem gente nova aqui na live, então vamos fazer? Vamos só respirar para vocês verem. Segura, solta. Mais uma vez. Solta. Se você fizer a sequência de perguntas, ou seja, você está massageando o seu cérebro, tomar uma água gelada ou um chá quente, né? Qualquer coisa que mude a temperatura do seu corpo, e fizer uma respiração, você já está conseguindo dar um remedinho aí paliativo para suas preocupações durante o dia. Você já vai sentir diferença no primeiro dia que você começar a fazer esse exercício. Quantas vezes você deve fazer? Todas as vezes que você perceber a sua mente em preocupação repetitiva. Você não vai perceber sua mente assim com facilidade no começo, então às vezes você já vai estar lá no looping há muito tempo, não tem problema nenhum, é um processo, mas você vai já começar a fazer talvez isso umas 2, 3 vezes por dia, depois você vai aumentando, e isso vai te ajudando a ensinar o seu cérebro a sair do looping vicioso de ter que botar algo no lugar. Mas eu vou repetir, se você quer um tratamento sustentável e que você realmente cura esse processo, precisa tratar de conhecer e regular suas emoções, tá? Tem um exercício base, uma praticazinha que eu queria fazer aqui com vocês, tá? Vamos fazer rapidinho? E depois eu só vou indicar um livro aqui para o pessoal. Então, a gente vai fechar os olhos, põe os pés no chão, fechamos os olhos. E vamos começar respirando essa respiraçãozinha que eu ensinei. Respira, trava a respiração e solta. Vai permitindo que o ar entre no teu corpo, vai imaginando esse ar entrando. Enquanto você respira devagar, mexe as suas pernas um pouquinho. Mexe os seus ombros. Respira devagar. Mexe o seu pescoço. Mexe o seu tronco. Respira fundo mais uma vez. E pronto. Só isso já ajuda a gente a sair do looping. Um pouquinho só, né? Não deu nem 1 minutinho de exercício, mas já ajuda a gente a sair do looping. Então, me digam aí se vocês fizeram e se vocês já sentiram um pouquinho de melhora imediata, tá?